Abre a Bíblia, por gentileza, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Deus vai nos pegar na reta, não é nem na curva hoje, meus irmãos. Deus vai certeiro. O culto da manhã aqui das 11 aqui foi tremendo, hein? Deus vai falar também com a gente poderosamente em nome de Jesus. Ricardão, senti tua falta hoje no louvor aqui, no último aqui, mas você está aqui, hein, William, né? No final, pastor William. Senti a falta na hora que nós estávamos cantando, falei, cadê o Ricardão aqui? Estava ouvindo a voz dele, agora vai ter a oportunidade de cantar aqui no final, aqui, viu? Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias está lá depois de Isaías, meus irmãos. Depois da metade da Bíblia, vai um pouquinho para frente, você vai achar Jeremias 29, 11. Todos acharam, amém? Se não achou, está lá na tela, meu irmão, está facinho. Senhor, fala conosco, mais uma vez, Pai, continua falando, Pai. O Senhor é fiel, meu Deus. Seja a Tua presença sobre nós, Pai. Venha nos confrontar, mas com amor, Senhor. Venha nos levantar, Pai, segundo a Tua vontade, Pai. Abençoe agora a mente dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, que toda ansiedade saia agora, em nome de Jesus, todo medo bate em retirada, sai em nome de Jesus, todo cansaço excessivo que não vem do desgaste físico, nós repreendemos e damos uma ordem, sai em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa a mente, Pai, agora, Senhor, dá forças para essa pessoa, Pai, esse meu irmão, essa minha irmã que vieram, Pai, nessa manhã, porque por amor ao Senhor, porque ama ouvir a sua voz, Pai, porque se alegra em louvar o seu nome. Deus, derrama a porção sobre nós hoje que o Senhor tem reservado, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém, gente. É muito bom nós servirmos o Senhor, é muito bom nós termos uma igreja para cultuar, é bom nós nos levantarmos e buscarmos ao Senhor. Falava aqui na vigília, não deixe você cair no comodismo, não deixe você ser enganado pelo seu próprio corpo. Nosso corpo vai querer cama, vai querer, vai falar que está desgastado. Não, fala, eu tenho um compromisso, eu tenho um propósito com meu Deus, porque Deus quer te alimentar semanalmente, meus irmãos. Não tem como nós ficarmos firmes se você não se alimentar. Se você ficar um dia sem comer, você vai ficar com fraqueza. A palavra de Deus também é assim. Nós precisamos nos alimentar, pastor, mas lá na minha casa, no YouTube, isso tudo é bênção, eu também me alimento bastante, mas não é o modelo que Cristo determinou. Na igreja é para congregar, então não deixe ser pego pelo inimigo. Eu falei na vigília, sexta-feira, a irmã mandou uma mensagem para mim, pastor, toda vez que eu me preparo, eu e meu marido, nós nos preparamos, alguma coisa acontece, e ela me deu a resposta, é uma batalha espiritual. Eu falei, você já entendeu tudo. Então nessa batalha não perca, se levante, se posicione, fala, eu vou fazer, vou servir, e eu vou estar com Cristo, amém, meus irmãos? Porque sou eu, preste atenção, porque sou eu, quem está falando isso aqui é Deus através do profeta, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Que plano que Deus tem? Planos de fazê-los o quê? Diga, prosperar. Prosperar é crescer, não é isso, meus irmãos? Prosperar é derrotar? Prosperar é tristeza? Não, nós falamos prosperar é coisa boa, não é isso? É abundância. Então Deus tem planos de fazê-lo prosperar, e não de lhes causar dano. Deus não tem prazer em destruir, Deus não tem prazer em ver você derrotado, não, Deus não tem esse prazer. Quem ama isso chama-se diabo, que a Bíblia já declarou que ele veio para matar, roubar e destruir, mas Deus não. Mas Deus fala mais, planos de dar-lhes esperança e amém, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar esperança e um bom futuro, aleluia. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Os planos do Senhor, nós já falamos isso aí repetidas vezes.
Os planos do Senhor são muito melhores do que os meus. Os planos que o Senhor tem para nós é de paz, é de prosperidade, é um plano que Ele preparou. Todos creem que Deus tem um controle da sua vida, meu irmão? Amém? Por mais que às vezes nós não entendemos algumas coisas, algumas fases, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Essa mensagem nasceu no meu coração, o Espírito Santo te colocou a partir de segunda-feira. Falei que no primeiro culto eu fui bombardeado por mensagens essa semana. Pessoas que disseram o seguinte, mandaram mensagem, falou: eu estou no meu pior dia da minha vida. Eu não sei o que está acontecendo. Um usou uma seguinte expressão: meus planos foram frustrados. Eu não consegui. Há outros que estão passando por conflitos, meus irmãos, pessoas que me procuraram passando por conflitos na área sentimental, dizendo: não estou entendendo. E vieram, meus irmãos, um acúmulo de situações, de frustrações, de sentimentos. Vieram, meus irmãos, vários desses sentimentos, e de lutas grandes, dores na alma, pessoas com dores na alma. E aí vem a famosa pergunta: e aonde está Deus em tudo isso? Aonde está Deus nessas coisas? Será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Será que Deus tem prazer em ver o meu sofrimento? Será que Deus não está nem aí para os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos? Será que Deus não está nem aí para tudo isso, meus irmãos? Vem a pergunta: onde está Deus nisso tudo? O Senhor quer ver o meu mal? Não sei. Ou nada está dando certo. Aí vem, eu quero dizer uma coisa que a Bíblia nos assegura: Deus nunca perdeu o controle de nada. Eclesiastes capítulo 3 fala que para todas as coisas há um tempo determinado pelo Senhor. Não somos nós que guiamos o nosso tempo, não somos nós que controlamos a nossa vida, mas há um Deus todo poderoso, um Deus maravilhoso, meus irmãos, que controla as nossas vidas, porque Ele é Deus e é fiel. Aleluia. Estava ouvindo semana algo tremendo e maravilhoso. Uma geneticista médica fez uma pesquisa e descobriu que dentro de cada DNA, de cada ser humano, em cada DNA tem projetado 14 gerações nossas. Nós somos o reflexo de 14 gerações, isso está no DNA de cada pessoa. E aí eu vi essa semana e me chamou a atenção, porque quando eu vou ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia, tem algumas partes da Bíblia que nós não entendemos, não é verdade, meus irmãos? Algumas outras você confunde mais ainda, e outras te confronta. E uma das partes da Bíblia, Mateus capítulo 1, eu nunca tive vontade de ler. Eu não sou muito bom com decorar nomes, e eu, muito menos quando eu vou ler, eu falei: não vou decorar nada. Vez ou outra eu troco algum nome da Bíblia. Mas Mateus capítulo 1 fala a genealogia de Jesus, mas fala uma sequência de nomes. Aí um dia eu fui comprar um livro, o último livro que o pastor Charles Spurgeon ele fez, que é o chamado O Evangelho segundo Mateus. Ele faz lá um comentário, e nas primeiras textos que eu vou ler, Deus falou poderosamente comigo. Ele fala da genealogia de Jesus no capítulo 1, e a coisa é tão linda, tão tremenda, porque você descobre que nós falamos, Jesus filho de Davi, e a Bíblia relata que de Davi até Jesus tem 14 gerações, meus irmãos. E diante de Jesus, meus irmãos, para os profetas também tem 14 gerações. E dos profetas até Gênesis, até Adão, são 14 gerações, meus irmãos. Ou seja, Deus faz tudo de forma perfeita. Pastor, o que isso tem a ver? Porque às vezes a gente pergunta: mas se a minha genealogia eu nem sei, ou eu sou uma pessoa complicada, porque se já 2 ou 3 que eu conheço já não é tão bom, satisfatório, imagina 14, né? Vai ser. Aí eu lembro que Jesus, na genealogia dele, meus irmãos, tem uma que era prostituta, tem as pessoas que eram abandonadas, tinha as viúvas, tinha aqueles que não tinham nome, que não aparecia. A biografia não conta como coisa boa, mas diz que quando Cristo chega, meus irmãos, todas as gerações são abençoadas, amém? E a palavra diz que quando nós conhecemos o Senhor, quando nós entregamos nossa vida para Cristo, Ele fala, Ele deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus.
Deus, não filhos da margem natural, mas por adoção em Cristo Jesus. Aí ele fala, agora eu entro na genética espiritual de vocês, amém? E aí nós não somos mais conduzidos pelo gene que tem, pelo DNA que tem, mas porque nós cremos no Deus que guia as nossas vidas, aleluia. Tudo isso para dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Se você não acredita, meu irmão, você está com um problema muito sério. Porque Deus continua no controle das nossas vidas, aleluia. Eu falei de manhã aqui que essa mensagem, quando eu estava pensando, ela surgiu de um livro que o meu filho Felipe leu esses dias atrás. Mas é um livro de adulto, que é um livro que tem o tema O Deus que Destrói Sonhos. E o tema da campanha que eu coloquei hoje aqui é quando Deus destrói os nossos sonhos. Seja bem-vindo, meu irmão. Nós temos aí 25 minutos para falar que Deus vai destruir os seus sonhos. Fecha a porta agora, ninguém mais vai embora. Que nós vamos aprender que nós vamos ser frustrados por Deus. Você sabia disso? Eu falei com meu filho Felipe, ele estava numa febre lá na escola dele de adquirir um livro de adolescente, que os adolescentes estavam lendo, um livro sadio, muito bonito. Ele toda semana ele queria comprar um. Eu falei, filho, desse jeito eu vou enriquecer a livraria lá. Aí ele falou, não pai, eu quero. Ele estava numa febre, aí ele tinha falado, alguém da igreja que incentivou ele a ler esse livro, O Deus que Destrói Sonhos. Ele falou, pai, eu quero um dia ler esse livro. Eu falei, mas esse livro é para adulto. Ele falou, mas eu quero ler. Eu falei, mas é muito grande, tem umas 200 folhas. Aí eu fiz um desafio com ele, falei, ó, então se você ler esse outro livro, eu compro outra sequência de livros para você. E ele pegou e leu, meu irmão. Aí eu me lasquei, porque eu tive que aprender também sobre o livro. Porque ele falou, vamos conversar agora, pai, sobre o livro. E ele se dedicou e leu esse livro. Então essa pregação hoje, essa mensagem é baseada nesse livro que diz que Deus que destrói os sonhos. E esse tema, quando Deus destrói os nossos sonhos. Muitas vezes nós somos confrontados. Muitas vezes Deus não vai fazer aquilo que nós queremos. Nós temos às vezes, nós crescemos ouvindo, né? Tenha fé, vai dar tudo certo, tudo vai correr bem. Você só tem que acreditar, você só tem que pensar positivo, você só tem que determinar, você só tem que fazer isso, basta sonhar alto. Eu falei no primeiro culto que eu sou da geração que eu cresci, meus irmãos, com 5, 6 anos ouvindo a Xuxa, meus irmãos, entendeu? E aí nós amávamos a Xuxa, e ela dizia, tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar, e nós acreditávamos nisso. Aí nós crescemos, o pessoal fala, não é bem assim. Não é tão simples assim. Porque os meus sonhos têm que coincidir com os sonhos de Deus. Porque nós sonhamos coisas maravilhosas, grandes. Mas será que isso também é o sonho de Deus para a sua vida? Será que esse também é o desejo de Deus para a sua vida? E hoje o que eu quero provocar aqui dentro do seu interior é que você seja confrontado, seja um conflito interior, para você saber, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Pode ser que não vai agradar muito. E se Deus não der o que você deseja, como que você vai sair daqui? Como que você vai viver amanhã se Deus não fizer aquilo que você deseja? Você vai ficar com o bencinho? Nós vamos chorar, reclamar? Quantas vezes que Deus já fez assim conosco, meus irmãos? Quantas vezes que nós desejávamos algo muito, muito, mas Deus frustrou os nossos sonhos e falou, não é ainda o tempo. E você fica com raiva, não fica com raiva de Deus? Tem pessoas que não estão mais no nosso meio congregando, na nossa igreja, em diversas igrejas, porque pessoas não souberam ouvir o não de Deus, pessoas não entenderam o tempo que ele tinha que passar, não souberam passar pelas lutas com Deus, as pessoas foram frustradas porque tinham sonhos, e o bebelô falou, Deus não realizou o meu sonho, eu fui mimado a vida inteira, sabe, com aquele pai que mima, sabe, tem alguns aqui no nosso meio, não tem, meus irmãos, que sabe mimar os seus filhos, papai dá tudo para você, filhinho, né, fala o que você quer comer, papai dá para você. E aí quando você vem na psicologia fala, não, você tem que romper os ciclos, não é isso? Você tem que ensinar, você tem que deixar ele voar. O Ricardo me mandou lá sobre a águia, né? Que quando vai, ela tem os seus filhotinhos lá, e aí quando ele aprende a voar, o pai deixa ele cair lá do ninho, lá do alto, aí ele cai, e ele vai quase se espatifar, morrer lá no chão, o pai vem com o bico, e pega ele e põe ele de volta no ninho. E aí esse processo ocorre algumas vezes.
ele vê a comidinha lá, o pintinho lá bonitinho, vai ver a comidinha, aí ele está dentro do ninho bonito, ele vai tentar ver a comida, ele cai de novo. Aí na segunda vez ele já começa a aprender a bater as asinhas dele. Na terceira vez ele já começa a ter a necessidade de bater, mas quando ele está caindo, ele está no desespero da morte, o pai vai lá e pega ele novamente, bota ele de volta no ninho e fala: você está aprendendo. Na terceira, quarta vez, ele já não precisa mais da ajuda do pai, porque ele começa a bater as asas sozinho. Deus, meus irmãos, Ele não é um Deus cruel. Ele não é um Deus que quer ver você se espatifar. Ele quer ver o seu mal. Ele quer, Ele pôs essa pessoa no meu caminho porque Ele me odeia. Só pode ser isso. Eu trabalho esse trabalho porque Deus não tinha o que fazer comigo, sabe? Eu estou passando por essa luta, estou enfrentando essa dificuldade hoje porque Deus queria ver o meu mal. Não! Dei 2 exemplos aqui da Bíblia. José do Egito, meus irmãos, todos sabem lá em Gênesis, a partir do capítulo 37, Deus dá uma visão para ele, um sonho para ele, e falou: você vai ser abençoado, você vai ser abençoado. Só que ele, meus irmãos, trouxe para um plano pessoal dele. Deus antes, preste atenção, antes de concretizar o milagre, que passaram-se diversos capítulos de sofrimento, de luta, ele passa pelo deserto, ele passa pela luta, ele passa pela cisterna da escravidão, ele passa pela prisão, meus irmãos, de algo que ele não fez, mas no final Deus honra a vida dele. Mas ele podia pensar: mas Deus, foi o Senhor que me deu o sonho, que Deus é esse que está me colocando na cadeia, que Deus é esse que permite eu passar por tantas coisas, mas no final, meus irmãos, Deus o honra, ele se torna o governador do Egito, ele é aquele que Deus levanta para alimentar todo o seu povo, ele é aquele que Deus, meus irmãos, cumpre os propósitos, porque maior, meus irmãos, a prioridade era dar certo a bênção de Deus sobre ele, amém? Falei também de Abraão e Isaac. Imagina Abraão que esperou 100 anos para ter um filho, meus irmãos. O camarada houve uma promessa que ele seria pai de multidões, mas Deus fala isso para ele, meus irmãos, 89 anos, ele tem que esperar até 100, e ele tem que esperar toda a promessa acontecer, mas a promessa chega, Deus cumpre aquilo que ele fala, porque Deus continua cumprindo o que ele fala, amém, meus irmãos? Mas quando ele chega, o filho dele lá na adolescência, meus irmãos, alguns falam por volta de 12 anos, Deus chama lá ele em Gênesis capítulo 22, versículo 2, e fala: Abraão, pega o seu filho que você ama. Ele fala, a Bíblia fala, o seu filho amado, aquele a quem você ama, pega Isaac, leva até o monte Moriá, porque lá você vai sacrificar ele. Meu Deus, como pode existir um Deus tão maldoso desse jeito? Como pode existir um Deus que quer ver o meu mal? Eu imagino na caminhada de 3 dias de Abraão, meus irmãos, naquele processo, eu imagino ele caminhando e ele pensando: como é que pode, não vou aceitar isso. Deus prepara, mas chega lá, meus irmãos, Deus ele providencia, porque Deus não queria ver o mal, Deus queria ver o coração dele, porque a promessa era: você seria pai de multidões, e Deus tinha que cumprir primeiro no coração dele, na fidelidade dele. Deus não quer o seu mal, Deus por amor permite você passar pelas provas, amém, meus irmãos? Quantas vezes que você passou, meus irmãos? Quantas vezes que você passou por lutas? Deus destrói os nossos sonhos para salvar de nós mesmos. Saiba que Deus está no controle da sua vida, não é acaso. Não, fala: Deus, o que eu preciso entender hoje é: Senhor, quais são os seus sonhos para a minha vida? Quais são os seus desejos? Porque o seu desejo tem que alinhar com o meu, porque quando nós alinhamos, dá o casamento perfeito, aí as coisas vão dando certo, nós não vamos remando contra a maré, eu não vou ficar dando murro em ponta de faca, eu não vou falar: Senhor, é isso, não. Às vezes você insiste, meus irmãos, insiste bastante em algo, insiste. Som, voltou? Não? Deixa eu já deixar isso aqui de reserva. Hoje está na prova nós aqui, hein? Está repreendido em nome de Jesus. Nós vamos terminar essa mensagem, custe o que custar, meu irmão.
Nem que eu fale aqui no gogó, mas fique tranquilo, nós vamos terminar essa mensagem. Fala, meu irmão. É para trocar esse? Esse aqui? Tá. Hoje nós precisamos entender, meus irmãos, e tirar esse conceito, que tudo que Deus tem que assinar embaixo. Tem um terceiro ponto que eu quero falar com vocês, que Deus não é um garçom de desejos. Deus não é um garçom dos nossos desejos. Eu quero, Senhor, o meu plano é esse. Deus não tem compromisso nenhum com o plano de ninguém, meu irmão. Deus não tem compromisso nenhum com o seu plano, com o plano de ninguém. Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, amém, igreja? Eu quero isso, se eu não fizer isso, eu vou sair da presença do Senhor. Meu irmão, o problema é seu. Deus vai continuar sendo Deus. A pessoa falou para mim esses dias: eu não vou mais servir. Amém, meu irmão, não toma essa decisão, não faz isso não. Não, mas eu não vou fazer porque Deus não fez. Eu imaginei, eu coloquei tudo em Deus. Meu irmão, eu sou obrigado, Deus Ele é obrigado a cumprir o que eu quero. Não, a Bíblia fala, Isaías 55:8, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Ou seja, os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos, os pensamentos do Senhor são muito maiores. Nós pensamos aqui pela terra, meus irmãos, nós somos limitados nos nossos pensamentos, mas o Senhor, que é soberano e poderoso, Ele conhece o seu interior, Ele sabe, meu irmão, quem é você, do seu potencial. Então Ele tem um prazer em te abençoar, e muitas das vezes destrói os nossos sonhos. Senhor, se for preciso hoje, Pai, que o Senhor destrua, mas faça conforme a tua vontade, amém? Deus tem que validar os meus projetos pessoais, nada disso. Deus não tem que validar projeto nenhum pessoal meu. Se coincidir com a vontade dEle, aí, meus irmãos, é o casamento perfeito. Ele não veio para abençoar, meus irmãos. A Bíblia fala, quando nós oramos a oração do Pai Nosso, lá diz: seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu. Não está dizendo, seja feita a vontade do Gustavo, tanto na terra como no céu. Não, ele não tem esse plano, esse propósito. Não, Deus não veio para abençoar o meu reino. A palavra diz que Ele veio para estabelecer o reino dEle, meus irmãos, sobre as nossas vidas, sabe? Quando nós lutamos, quando nós tentamos, eu quero isso, eu não aceito não, eu não aceito, meu irmão. Deus está tentando às vezes falar para você: sai por esse caminho. Ele está falando: olha, eu vou frustrar, sabe por quê? Porque esse não é o melhor para você, eu vou te constranger nisso, sabe por quê, filho? Porque eu sei o teu amanhã. Ele está falando: eu sei o seu caminho, antes mesmo que fosse gerado os ossos no ventre da sua mãe, a Bíblia fala que Ele já nos conhecia desde a eternidade. Então como que nós vamos contra os planos de um Deus maravilhoso? É tremendo quando nós entendemos isso. Até a ansiedade vai embora, porque a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente não entende, é difícil, meu irmão. Tem hora que a gente vai orar com raiva de Deus, não vai? Vai ou não vai? Tem hora que você vai chorando, é com Deus mesmo. Senhor, eu pensei que ia dar certo. Eu pensei, Senhor, que seria o teu projeto. E Deus deve estar lá no céu falando: não, filho, eu sei o que é melhor para você. Aceite ser confrontado por Deus, meus irmãos. Aceite entender quando Ele fecha uma porta, é porque Ele tem outra muito melhor na sua vida. Aceite entender quando Ele fala um não para você, não é que Ele quer te penalizar, é que Ele quer te promover. Você sabia disso? Aprenda que na vida nós temos o livre-arbítrio, temos que fazer escolhas, mas nós precisamos pedir para que as nossas escolhas se alinhem com a vontade do Senhor. Pode ser que nessa manhã você está sendo confrontado em alguma área, ou você não sabe qual que é a decisão. Fala: Senhor, que o Senhor me ajude a não viver só para esse mundo. Deus quer, sabe o que, meus irmãos? Trocar sonhos passageiros que nós temos por propósitos eternos nas nossas igrejas. Eu estou feliz, Senhor.
E Deus falou, não, é hora de frustrar um pouquinho os seus pensamentos. Eu falei, não, Senhor, mas os meus planos eram outros, eu ia estudar agora em outra área, eu ia fazer tal coisa, eu estou bem assim, Deus, está tudo tranquilo na minha vida. E Deus falou, não, os sonhos meus são outros. E nós fomos ouvir a voz do Senhor, o Senhor confirmou e falou, e nós entendemos hoje por quê. Hoje nós conseguimos entender os planos e os propósitos, porque a Bíblia fala que os planos dele são muito maiores do que os nossos. Na hora nós não conseguimos entender algumas coisas. Quando Deus muda o rumo de alguma coisa, meu irmão, é porque Ele ama. Deus não tem escapes, trajetos errados. Deus não tem possibilidades, não tem caminhos tortos. Não, na presença dEle tudo é perfeito. Ele só tem um plano A para você. Ele é o Deus da sua vida, amém, meu irmão? Quinta coisa que eu quero falar com vocês: evangelho e discipulado, ou discipulado não é autoajuda, amém, meus irmãos? Eu não quero só simplesmente falar para vocês aqui toda semana que vocês serão abençoados, que é muito bom, pense bem, pense positivo. Isso você tem que fazer, meu irmão, quando você já acorda. O que eu quero falar para vocês é que o evangelho de Deus, ele veio para confrontar a sua vida. O evangelho do Senhor veio para tirar você da paz, meus irmãos. A Bíblia fala que o caminho que conduz à vida eterna, ele é um caminho estreito. Ou seja, você vai ter que abrir mão dos seus sonhos, dos seus desejos. Você vai ter que abrir mão da sua própria vida para seguir ao Senhor Jesus. A Bíblia fala, se você estiver disposto a isso, Ele te entrega, meus irmãos. Ele dá a salvação, é um prêmio, é um presente. Mas nós precisamos, o evangelho não é autoajuda. Eu não posso vir com uma fé motivacional aqui toda semana e falar, aleluias, a partir de agora é só prosperidade, é só bênção, é só coisa boa. Eu estaria enganando, porque a Bíblia não fala isso. Pelo contrário, a Bíblia fala que você vai ter muitas lutas, muitas aflições, mas Ele só dá uma esperança: eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Ele está dizendo, olha, continue firme. O verdadeiro evangelho nos chama para nós morrermos para nós mesmos. Eita, Lucas 9:23, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho fala para você abrir mão dos seus sonhos, para viver os sonhos de Deus na sua vida, aleluia. O evangelho não promete realização pessoal, presta atenção, o evangelho promete transformação pessoal, amém, meus irmãos? Vou falar mais uma vez para você decorar: o evangelho não promete realização pessoal, o evangelho promete transformação pessoal. O Senhor está, meus irmãos, incumbido de transformar as nossas vidas. O propósito do Senhor é cuidar da sua vida, o propósito do Senhor é zelar pela sua vida, mas isso Ele não quer fazer, meus irmãos, de uma forma aleatória. Não, Ele quer fazer algo dentro do seu interior. Ele precisa te transformar, você precisa sentir a presença dEle, você precisa buscar a Ele, aleluia. O chamado do Senhor não é para seguir os nossos sonhos, mas é para seguir a Jesus Cristo, amém, igreja? O último ponto que eu quero falar com vocês: frustração é o caminho do crescimento. Amém? Está vendo? Ninguém falou também. No primeiro culto ninguém falou. Eu virei até aqui para não incentivar ninguém. Frustração é o caminho de crescimento. Aleluia. Não precisa falar, eu também não queria falar também não, meus irmãos. Ninguém quer ser frustrado. Ninguém quer ser confrontado. Sabe por quê? Porque desde pequeno nós já guerreamos com os nossos pais. Pai fala, não pode, você fala, pode, eu vou querer, aí você conquista o seu pai, às vezes você faz. Ninguém quer ser frustrado, ninguém está preparado para passar pelas provas, pelas lutas, ninguém está preparado, mas a frustração, ela é necessária na vida de todo aquele que se entrega ao Senhor Jesus, porque quando você é frustrado, aparentemente aqui, você cresce, meus irmãos, com o Senhor te leva a níveis muito superiores, porque você vai viver a vontade dEle na sua vida, aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 3, coloca lá, Aline. Romanos capítulo 5, versículo 3, diz o seguinte: não só isso, ele está falando da glória do Senhor, ele não está falando somente do que Deus está preparando, mas ele diz, mas também nos gloriamos aonde, meus irmãos?
nas tribulações. Nós temos que estar felizes com as tribulações. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê? Um caráter aprovado. O caráter aprovado pelos homens, meus irmãos? Não, um caráter aprovado no Senhor, e ele produz esperança. Põe o próximo. E essa esperança, o que acontece? Não nos decepciona, aleluia, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Você pode dizer glória a Deus, aleluia, meu irmão, aleluias. Essa esperança não nos decepciona, aleluia. A tribulação gera esperança em nós. Ei, meu irmão, está com muita tribulação? Deus vai criar muita esperança. Quando eu vi essas mensagens, foram muitas nessa semana, Deus, quando eu estava preparando a mensagem, Deus colocou no meu coração: deixa eles, estou produzindo algo muito maior no coração deles. Faz parte essa luta, meu irmão, você sabia disso? Faz parte. Às vezes foram escolhas erradas, que nós não pensamos, nós não pedimos para Deus, e aí hoje nós temos que aprender a viver na tribulação, para produzir dentro de nós essa esperança, para que desenvolva um caráter aprovado em Deus. Qual que é o caráter de Deus, meu irmão? Quando você se achega cada vez mais à presença dEle, e o seu orgulho cai por terra, meu irmão. O seu eu cai por terra, tudo aquilo que você tem de conhecimento, de graça, caia por terra, e você começa a viver a vontade perfeita do Senhor, e você fala assim como Paulo fala: já não mais vivo, mas Cristo que vive em mim, aleluias, porque tudo que eu tinha, tudo que era meu, que era perfeito, isso de nada vale. Ele compara a esterco, meus irmãos, ele fala disso nada vale, porque o que mais vale é a presença do Senhor nas nossas vidas, aleluia. Quando os nossos sonhos caem por terra, quando você é frustrado nessa terra, Deus nos ensina a confiar somente nele, amém? Sabe quando você já não tem mais aonde se recorrer? Sabe quando você vê as portas que se fecharam, você não sabe mais o que fazer? Quando você olha que um problema é só interno, ninguém mais pode agir, porque é no meu interior, ninguém pode colocar a mão. É nesse momento que nós aprendemos a confiar no Senhor, e não nas nossas projeções, não nas nossas experiências, mas nós começamos a confiar no Senhor, porque a frustração amadurece a vida do cristão, aleluia. O que achamos ser o fim, meu irmão, pode ser o início de uma grande jornada na presença de Deus. O que nós achamos acabou, pode ser Deus falando um start novo na sua vida. Pode ser que às vezes você passou por diversas frustrações esses dias, ou você está passando por alguns sonhos teus que foram frustrados. Pastor, você não imagina, eu tinha tantos planos, era família, era... Não, meu irmão. Confie no Senhor, descanse no Senhor. Hoje, a nossa oração, o nosso clamor vai ser: Senhor, que os meus sonhos se alinhem com os seus sonhos, que os meus planos se alinhem com os seus planos, que os propósitos que o Senhor tem para a minha vida sobressaia, Pai, prevaleça diante daquilo que eu desejo para mim, porque a Bíblia fala que os pensamentos do Senhor são muito maiores do que os nossos, amém, igreja? Feche os teus olhos nessa hora, meu irmão. O que tem afligido o seu coração? O que você foi frustrado nesses dias? Apresente para o Espírito Santo de Deus. Senhor, era a família, Pai, que eu tinha certeza que ia ser uma bênção, mas hoje eu olho, Pai, tudo um caco. Senhor, aquela porta que era para se abrir, Deus, que eu tinha certeza, Pai, porque estava no meu plano, Pai, mas não coincidiu com os planos do Senhor, ó Pai. Fala para Deus nessa hora, meu irmão. Fala para Deus nessa hora, expõe para o Senhor. Fala para o Espírito Santo tudo aquilo
Fala: Senhor, toma conta da minha vida, Jesus. Toma conta, Senhor, alinha, Pai, os meus planos com os seus, Pai. Senhor, que os meus sonhos sejam seus, ó Pai. Deus, que eu não venha me perder, meu Deus, Pai. Não, Senhor, não, Pai, mas que, Senhor, essa luta possa promover, Pai. Que essa jornada, Pai, que parece o fim para mim, Senhor, pode ser o início de uma verdadeira jornada com Deus. Aleluias. Aleluias, amém, meus irmãos. Vai valer a pena seguir ao Senhor. Vale a pena servir o Senhor. Eu falei da canção que nós terminamos o culto, que diz lá, a canção que diz: é por Ele. Nós crescemos, perdemos tudo com amor e com alegria, mas vai valer a pena. Perdemos, Senhor, abrimos mãos dos nossos sonhos, dos nossos desejos, mas vai valer a pena. Deus não é um Deus que quer te matar, Ele quer te promover, amém, igreja? Fique na presença do Senhor, clame ao Senhor. Se Deus destruiu o seu sonho, deixa eu falar uma coisa para você: se Deus frustrou os teus sonhos, se Deus destruiu os teus sonhos, é porque talvez Ele queira, meus irmãos, estar prestes a te entregar o caminho que você tem na sua vida. Tem pessoas que ficam assim: eu não entendi o meu propósito ainda, Senhor, de vida, eu não sei o que eu faço, eu não sei o porquê que eu vivo, eu não sei o porquê que eu estou fazendo isso, nada, sabe? Tem pessoas que vivem nesse conflito. Às vezes Deus está te frustrando, meus irmãos, para mostrar o caminho que Ele tem para a sua vida. Ele quer mostrar o caminho perfeito, aleluia. Deus, Ele frustra às vezes, porque Ele quer um coração novo na sua vida. Ele quer um coração, uma identidade nova. Deus não realiza todos os sonhos. Para encerrar, pode vir o grupo de louvor, vamos encerrar já. Deus não realiza todos os seus sonhos, mas Deus realiza os sonhos dEle nas nossas vidas, amém, meus irmãos? Se coloque de pé, por gentileza. Deus, faz conforme Tu queres, ó Deus amado. Faz conforme o Senhor desejar, ó Pai. Deus, nós cremos que os Seus planos, os Seus propósitos, Senhor, são muito maiores do que os nossos, ó Pai. Nós cremos, Senhor, que as Tuas promessas, ó Pai, são reais nas nossas vidas, e nós vamos continuar clamando e vivendo, Pai, em cima dessas promessas. Nós cremos no Deus das nossas vidas. Que você nessa oração, meu irmão, apresente a Deus aí tudo aquilo que você foi frustrado, tudo aquilo que o seu coração te maltrata com lembranças. Começa a falar com Deus e fala: Senhor, eu entrego ao Senhor toda a minha vida, os meus pensamentos, os meus projetos, os meus sonhos, eu entrego ao Senhor nessa manhã, eu entrego ao Senhor, ó Pai amado. Vai valer a pena, Senhor, confiar no Senhor. Eu creio, meu Deus, vai valer a pena, Jesus. Nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és fiel, Senhor. Eu creio, Deus, vai valer a pena, vai valer a pena. O Senhor é maravilhoso, Pai. Muda hoje histórias nessa manhã, Senhor. Muda hoje pensamentos, Senhor. Assim como a irmã testemunhou no primeiro culto, Senhor, que quando ela saiu, Pai, a palavra falou com ela, Senhor, e o Senhor, Pai, renovou os pensamentos. Renova nessa hora, Senhor. Renova nessa hora pensamentos, Senhor. Traga disposição do alto, Senhor. Vem, Senhor, traga mudanças do Senhor, Pai. Traga mudanças hoje, meu Deus. Vem, ó Espírito Santo. Começa a colocar, Senhor, desejos novos. Meus irmãos, Deus vai colocar projetos novos no seu coração. Eu creio que Deus vai colocar sonhos que se alinhem com os sonhos dEle. Peça para o Senhor nessa manhã. Fala: Senhor, coloca sonhos novos, Senhor, mas aqueles que coincidam com os teus sonhos, ó Pai. Peça para Deus, fala: Senhor, nos dá, Senhor, uma nova disposição nessa manhã, meu Deus, porque o Senhor é fiel, ó Pai, aleluia. Coloca hoje, Pai, disposição nova, Senhor, um tempo novo do Senhor, ó Pai.